A partir dessa página, veremos um pouco mais sobre histórias em quadrinhos. Magali e Dudu, contos de fadas curtinhos, curtinhos. Essa história, Três Porquinhos, Lobo Mau, nos lembra contos de fada. No entanto, Magali e Dudu estão presentes na história. Então, essa história em quadrinhos é um pouquinho diferente. Vamos lê-la depois que soubermos mais a respeito das histórias em quadrinhos. Um grande criador das histórias em quadrinhos é Maurício de Souza. Ele foi o criador da Turma da Mônica, certo? E entre esses personagens estava Magali, que é uma personagem criada em 1964 e foi criada em homenagem a uma das filhas, tá, do cartunista, que tem o mesmo nome. Nessa história, ela, Magali e Dudu são alguns dos personagens que vivem no bairro do Limoeiro, certo? Então, depois que lermos a historinha, que soubemos um pouquinho do Maurício de Souza, aí sim, nessas páginas subsequentes, vêm os exercícios, mas que nós faremos depois de recebermos mais informações a respeito da história em quadrinho em si. Então, chegando aqui na página 33, nós temos um pequeno trecho nos dizendo o que ela significa, como ela é formada, certo? As historinhas em quadrinhos, em geral, elas são formadas por tirinhas, que são histórias mais curtinhas, certo? Nessa tirinha, ela pode ser inteiramente de imagens ou ela pode ter imagens e os balões de fala, tornando assim uma linguagem mista. E as histórias em quadrinhos são um pouco maiores, ok? E ela pode apresentar também essa linguagem mista, ou seja, composta de imagens e balões de fala, certo? Nessas histórias que são maiores, elas envolvem personagens, certo? E tem um lugar determinado em tempo e espaço para acontecerem. As tirinhas e as HQs são publicadas em praticamente os mesmos meios: livros, revistas, jornais, sites, blogs de internet, mas o mais indicado, o que tem mais é específico de histórias em quadrinhos e de tirinhas, é o gibi. Existem pessoas que têm coleções de gibis. A linguagem das HQs, certo? Então, aqui, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos balões, certo? Essa linguagem, ela permite com que consigamos identificar cada tipo de balão. Nesse balão, que aparece nessa historinha do Marco, nós temos aqui um gatinho e o balãozinho dele tem essas ondulações e estas bolinhas de pensamento, certo? Então, esse balão, ele é um balão de pensamento. Aqui também nós temos exemplo do balão de pensamento também. Aqui a gente já vê uma caracterização um pouco diferente. Ela já tem, olha, esses voltados, essas voltas pelo lado de fora, certo? E representam um som ou um grito, certo? Algo forte que vai dar a impressão de altura, de grito. Aqui também a gente tem novamente esse balão representando o mio, né? O miau. E acredita-se que esse miau esteja sendo forte devido à representação do balão. Temos ainda aqui com essa personagem um balão liso,
totalmente liso e a indicação da fala voltado para a menina. Isso significa que ela está falando, é a representação da sua fala, assim como aqui embaixo também nesse outro personagem, aqui nessa outra cena e aqui também. Novamente, o balão do pensamento, principalmente por causa da representação das bolinhas. Depois que lermos essa história, algumas questões também seremos capazes de responder, certo? Olha, aqui nesta, vou dar uma paradinha. Por quê? Nós temos aqui, ó, um balão também retinho. No entanto, ele não tem só uma indicação de fala como este. Ele tem várias indicações de fala, certo? Isso significa que vários personagens estão falando ao mesmo tempo. Então, este também é um outro tipo de balão. Depois dessa historinha, que na verdade é uma tirinha, ó, por ela conter apenas 3 quadrinhos, nós responderemos mais algumas questões. E por fim, nesse exercício, nós temos, olha, um pontilhado, e aqui dá para ver melhor, ó, o restante do pontilhado. Isso significa que eles estão cochichando ou falando bem baixinho. Mais exercícios, depois a gente conhecer um pouquinho a respeito dos balões. Aqui volta um pouquinho para a teoria na parte escrita. Então, olha, nas HQs, os balões, eles são responsáveis por dar dinamicidade à leitura. Cada balão, ele apresenta um formato diferente para indicar a fala ou o pensamento, o grito, o choro, o sussurro, o uníssono, etc. Bem como vimos nos exemplos acima. Os diferentes tipos de quadrinhos. Nessa história, nós temos um quadrinho ao lado do outro, certo? E nós conseguimos perceber, aliás, que suas bordas são retas e alinhadas, certo? Olha, aqui mais para baixo, nós também conseguimos perceber essas limitações, certo? A maioria das histórias em quadrinhos são assim, com bordas e traços, né, bem marcantes e retos. Os quadrinhos que formam uma HQ têm a função de indicar a sequência das ações apresentadas na história. Eles podem ser desenhados na forma mais clássica, que são essas que nós dissemos anteriormente, traços retos e regulares. Porém, nada o impede de ter uma forma mais despojada, marcando assim o estilo do autor, por ela ter uma forma um tanto quanto diferenciada, tá? Aqui, na sequência, temos os tipos de letras. Aqui nesta do Agar e do Dick Brown, nós temos uma letra cursiva, o que não é muito comum. Apenas aqui no final, ó, exijo e justiça, nós temos a letra de forma, ou também chamada de letra bastão, certo? Esses dois tipos de letras são encontrados nos textos, tá? Nas tirinhas. No entanto, essa letra manuscrita, ela é um pouco mais difícil de aparecer. Em algumas situações, o estilo da letra empregada em uma HQ pode apresentar variações e contribuir significativamente para o sentido que se pretende transmitir. Assim, pode-se afirmar que o estilo da fonte, ou seja, esse modelo em cursiva ou em bastão, elas representam muito, é algo muito expressivo dentro das HQs, certo? É um recurso muito utilizado pelos autores. Olha, aqui também nós temos um outro tipo de letra, só que também representando mais as letras em forma, né? As letras de forma. As legendas. A respeito das legendas, é o seguinte, não só as falas
certo? Representam participação nas histórias em quadrinhos. Nós temos a chamada legendas, que nos dão informação sobre o que está acontecendo ou o que vai acontecer, se passou um determinado tempo, certo? Então, ele pode estar indicando uma transição entre um tempo e outro. E nas bordas de cada quadrinho, elas podem representar, por exemplo, uma expressão assim, passado alguns dias, certo? Igual nós vemos em filme, às vezes eles nos dão essa indicação, né? Passado um tempo, passado alguns dias, no outro dia. Isso também acontece nas HQs, justamente para nos contextualizar e nos deixar a par do tempo em que ocorre a história. Ou mesmo se mudar, né, o espaço, se um pouco dele ficar fora de casa, por exemplo, e o outro dentro de casa, aí ele nos vai dar a indicação do espaço, entrando para dentro de casa ou na sala de sua casa. Então, ele vai nos dar um contexto para que a gente entenda melhor os acontecimentos da história, certo? Assim, em muitas HQs, elas também constituem um recurso expressivo e fundamental para que a gente saiba o que está realmente acontecendo na história. Depois de todas essas informações, certo? Chegando até a página 37, nós podemos retornar à nossa página 27 para, assim, dar início às respostas do nosso trabalho, certo? E aí, eu depois farei com vocês a leitura dessas páginas, a conferência dos exercícios. Estando agora, nesse momento, vocês conseguirão ler a história, ok? E, por fim, responderem as questões depois da historinha, que vai da página 26 até a página 29. A partir daí, vocês conseguirão responder estes exercícios, certo? E, por fim, faremos a conferência em sala de aula, ok? Então, eu deixo agora para vocês uma boa leitura, certo? Bons resultados na hora de executar o exercício, ok? E mais tarde nos veremos durante a aula, ok? E poderemos então conferir todos estes exercícios. Obrigada, até mais!